Olá pessoal, sou o Elton do canal Tornoloi e hoje eu vim trazer mais uma dica. Vamos falar hoje sobre o cabeçote divisor, o manuseio, o desenvolvimento de cálculos, tá bom? Qualquer dúvida aí ou sugestão no campo dos comentários. Se você também tem alguma outra metodologia de utilização do aparelho divisor, deixa aí sinalizado nos comentários, tá bom? Vamos ver então esse vídeo. Então, gente, vamos lá. Processo de fresagem circular e a utilização do divisor universal ou aparelho divisor, ok? O cabeçote divisor ou aparelho divisor é um dos acessórios mais importantes da fresadora. A fresadora possui vários acessórios e sem eles você não faz nada na máquina, né? Você não pode simplesmente chegar na máquina e achar que vai fazer algo com ela, vai operar a máquina, se você não tiver acessórios que vão te permitir executar operações diversas. Então a fresadora depende de acessórios, tá? E o mais importante dela é o aparelho divisor. Ele tem a função de fazer a divisão da trajetória circular da peça, ou seja, fazer divisões angulares no movimento de giro da peça, que está presa no aparelho divisor, né? A placa gira e automaticamente gira a peça, faz o movimento circular dela. E é utilizado para fresar perfis prismáticos, triângulos, quadrados, sextavados e etc. E também dentes de engrenagem. Então vamos ver aí a primeira opção que o aparelho divisor fornece, que é a divisão direta. Ela é satisfatória para um pequeno número de divisões, ou seja, tem limites, né? É limitada. É feita no cabeçote divisor simples, seu acionamento é direto entre o eixo principal que move a peça e a placa que contém uma carreira de furos. Só permite divisão em números de partes que sejam submúltiplos das quantidades de ranhuras ou furos do prato divisor. Ou seja, para você conseguir fazer a divisão direta, o cabeçote divisor ele precisa ter acoplado no eixo árvore dele, junto à placa, um prato que te permite fazer essa divisão direta. Vamos ver ali no aparelho divisor? Então, pessoal, aqui nós temos o disco da divisão indireta, que é ligado ao fuso, né, ao sem fim, que está ligado com a coroa que tem dentro do divisor. Vamos ver mais à frente. E aqui no eixo principal dele, o eixo árvore, que está acoplado à placa, temos aqui um disco. Esse disco tem uma carreira aqui de 24 furos distribuídos, né, numa circunferência, ou seja, equidistantes, espaçadamente iguais. Olha lá, ó. Tem um disco aqui que tem 24 furos, tá bom? É esse disco que permite a divisão direta. Tem aparelho divisor que não tem esse disco, ok? Então, dando continuidade sobre a divisão direta, ó, supondo que um prato tenha carreira de 24 furos ou ranhuras, podemos executar as seguintes divisões: 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, ou seja, somente submúltiplos de 24 que você consegue fazer na divisão direta, por isso que ela é limitada. Porém, é muito simples, realmente por isso tem esse termo, ela é direta, não precisa de você fazer mais nenhum outro desenvolvimento, simplesmente fazer a divisão e ver quantos furos você vai deslocar para cada faceta que você vai fresar, de acordo com o seu número de divisões a executar. E aí você faz o deslocamento de forma rápida e simples, tá bom? Após cada divisão, o prato é bloqueado na nova posição por meio de um pino. Um exemplo simples ali, ó, tem que fresar um quadrado na ponta de um eixo. Um quadrado, ok? Então, nós temos ali, para descobrir quantos furos eu vou girar, né, deslocar para fazer cada lado desse quadrado, eu tenho aqui a fórmula, que é, né, E, que é número de furos a deslocar, D, que é o número de divisões, número de furos do disco divisor, sobre N, que é o divisões a executar, ok? Então, no nosso caso, o E é o que a gente vai descobrir, que é quantos furos a deslocar, 24, que é o número de furos do disco, do prato, e 4, que é a quantidade de furos a executar, ou facetas a fresar. Ok? Então chega ao resultado de 6, 24 dividido para 4, 6. Então para cada faceta desse quadrado, eu desloco 6 furos para fazer um novo posicionamento para fresar a próxima faceta. Ok? Bem simples, né?
Vimos o exemplo com quadrado, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Um sextavado, por exemplo. Um perfil sextavado, ó, a cabeça de um parafuso, uma porca, essa peça aqui, né, essa conexão que tem aqui 6 facetas. Como que eu iria fazer isso com a divisão direta? Ou seja, eu tenho 6 lados, então se o disco tem 24 furos, eu divido 24 por 6, tenho 4, o resultado 4. Então, para cada faceta dessa aqui, que vai ser fresada, eu vou deslocar 4 furos no disco, ok? Então, veja só, está posicionado no primeiro furo, fresei a primeira faceta, então desloco 4 furos do prato da divisão direta. Então, pulou 4 furos, já está posicionado na próxima faceta que vai ser fresada. Então é bem simples e realmente é direto, ok? Então vamos ver agora a opção de que quando você não tenha recurso da divisão direta, aí sim você tem que partir para a divisão indireta, que está associada aqui com esse prato aqui, divisor aqui, tá bom? Então vamos ver agora sobre a divisão indireta. A divisão indireta permite maior número de divisões, os quais não podem ser feitos com a divisão direta. O nome divisão indireta provém do sistema de transmissão de movimento do manípulo para o eixo árvore. Vamos ver. O divisor com relação 1 por 40, ou seja, que a coroa tem 40 dentes e o sem fim uma entrada. Ao darmos uma volta completa no parafuso sem fim, a coroa terá girado um dente, o que quer dizer que o eixo principal onde está montada a coroa e a peça terá dado 40 avos de volta. Então vejam bem, a parte interna de um aparelho divisor. Aqui a gente tem o disco da divisão indireta e o manípulo que você faz dar o giro ao sem fim, ao eixo sem fim que está dentro do divisor. Esse eixo sem fim, ele toca, né, ele trabalha engrenado com a coroa que está alojada no eixo árvore, que está acoplada ao eixo árvore a placa e mais o disco da divisão direta, ok? Então isso aqui é a parte interna de um aparelho divisor, tá bom? Então, se essa coroa aqui dentro do divisor ele tem 40 dentes, existe uma relação aqui com o número de voltas da manivela e o giro da placa aqui. Então tem vários modelos de aparelho divisor. Pode ter esse aqui, no caso, tem a relação 1 por 40, ou seja, a coroa dentro dele tem 40 dentes. Mas tem divisores aí que tem a relação 1 por 60, 1 por 80, 1 por 120 e assim vai. Ou seja, a coroa dentro dele pode ter 40 dentes, 60, 80, 120 ou até mais, ok? Então isso significa que para cada volta que eu der aqui no manípulo que toca o sem fim, eu vou estar deslocando um dente só da coroa, tá bom? A coroa ou a placa vai estar girando 40 avos de volta. Então, para que eu consiga girar essa placa uma volta completa dela, eu vou ter que girar o manípulo aqui 40 vezes, 40 voltas, ok? Perceberam? Então, se eu girar aqui 40 voltas aqui, eu vou dar uma volta completa aqui, ok? Vamos ver ali no divisor. Bom, pessoal, temos aqui o aparelho divisor, aqui o disco da divisão direta e aqui o disco da divisão indireta. Vejam bem, para a gente entender o funcionamento dele, como eu falei, aqui dentro tem uma coroa que tem 40 dentes, e o sem fim dele tem uma entrada, é uma rosca de uma entrada. Existem aparelhos que tem a relação 1 por 60, 1 por 80, 120, ou seja, a coroa que está aqui dentro pode ter 80, 60, 120 ou até mais, ok? Então, para a gente entender o que seria essa relação 1 por 40 aqui na prática, vamos fazer uma marcação inicial aqui, ó. Eu fiz uma marcação inicial aqui que é o ponto de partida da placa, até com relação ao giro da manivela aqui, tá bom? O giro da manivela está posicionado na agulha aqui e é o meu ponto de partida também. Então vejam bem, se eu der uma volta completa nessa agulha aqui, ó, no manípulo, a placa girou aqui 40 avos de volta, por causa desloquei um dente somente da coroa de 40 dentes, ok? Então, vamos lá, partindo do zero aqui novamente, referência aqui. Então, para eu dar uma volta completa nessa placa aqui, para ela dar um giro de 360 graus, eu vou precisar girar isso aqui 40 vezes, vamos ver? Vejam só o deslocamento que a placa vai fazer, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E olha lá, viram, perceberam que ela deu uma volta completa com 40 voltas aqui? Então não pode se perder na volta não, tá, pessoal? Eu quase me perdi aqui. Senão você vai estar errando o giro completo dela aqui. Então vejam bem, para cada volta completa, 40 voltas aqui. Se eu quiser girar somente um quarto de volta da placa, um quarto só, eu vou girar aqui 10 voltas. Vejam bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceberam onde foi parar a minha marcação? Ou seja, desloquei um quarto de volta só, 10 furos. Se eu quero girar ela só a metade, 180 graus, 20 voltas aqui. Se eu quero girar ela 3 quartos de volta, 30 voltas aqui. Se eu quero girar uma volta completa, 40 voltas aqui. Beleza? Então agora a gente precisa entender o disco da divisão indireta, ok? Cada aparelho divisor pode ter até 3 jogos de disco, ou seja, 3 discos. Por quê? Porque cada disco existe nela aqui carreiras de furação. Então essa aqui tem 1, 2, 3, 4 carreiras de furação, ou seja, tem uma carreira de 15 furos distribuída ao redor, equidistante, tem outra carreira de 16 furos, tem outra carreira de 17 furos e tem a última carreira de 18 furos. Assim como eu tenho um outro disco aqui, que eu faço a substituição daquele, e ele também me dá uma outra margem de furação. Olha lá, ó. Eu tenho uma carreira de 23 furos, de 27 furos, de 31 furos, 37, 41, 47, tá bom? Então a gente precisa ter em mãos esses discos que são do aparelho quando for fazer o desenvolvimento do cálculo da divisão indireta, para você saber o recurso que você tem, para você saber as furações que você tem aqui no círculo, para você poder saber qual disco você vai montar no divisor, tá bom? Vamos ver isso mais à frente para entender melhor como utilizar, qual disco utilizar na hora de fazer o seu fresamento das suas divisões angulares, beleza? Bom, pessoal, vamos agora aos exemplos aqui. Vamos lá, eu tenho que fabricar uma engrenagem com, vamos dar um exemplo aí, 84 dentes, ó, Z 84 dentes, ok? Vejam bem, percebam que o número de dentes já é maior do que o da minha coroa, tá vendo? A minha coroa tem 40 dentes, então o número de dentes a executar já é maior do que ela. Eu já não vou, para cada divisão dessa engrenagem, né, do dente dessa engrenagem, não vai dar mais de uma volta no deslocamento do meu manípulo, perceberam? Então é um pouco mais simples assim, porque quando você pegar o número de divisões que seja maior do que o número de dentes da sua coroa, do divisor, você simplesmente simplifica a fração. Por exemplo, relação do meu divisor, 40, número de dentes a construir, 84, ok? Tenho essa fração aí. Então eu vou dividir isso daqui até obter uma fração equivalente a ela, em que o meu denominador seja compatível com o número de carreira do meu disco. Vamos lá então, vou dividir isso por 2, dá 20, 42, eu não tenho disco de carreira 42, então vou dividir de novo, vamos dividir por 4, vai dar 10, ó, 10, 21, dividido por 4, dividido por 4. Então eu tenho uma carreira no meu prato aqui de 21. Então para cada dente dessa engrenagem eu vou deslocar 10 furos com a agulha posicionada na carreira 21, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Mais uma engrenagem com 52 dentes, Z52, ok? Então relação do meu divisor, 40, número de dentes a construir, 52, ok?
simplificando isso daí por 4 também, dividido por 4. Dividido por 4 vai dar 10, ó, vejam bem, vai dar 10 sobre 13, ok? Aí, vejam bem, eu não tenho uma carreira de 13 no meu disco. Eu preciso achar uma fração equivalente a ela, que eu tenha uma carreira no meu disco. Então não adianta eu simplificar isso mais, que não dá para reduzir. Eu passo agora a multiplicar. Vou multiplicar isso aí por 3 vezes 3. Vou chegar a 30, 10 vezes 3, 30. Ó, 3 vezes 3, 39. Eu tenho uma carreira no meu disco de 39. Perceberam? Eu tenho uma carreira no meu disco que tenha 39 furos, ou seja, para cada dente dessa engrenagem de 52 dentes, eu vou deslocar 30 furos no disco 39. É bem simples, tá? Quando o número de dentes da engrenagem a ser construída for maior do que o número da sua relação do divisor. Se procede dessa maneira. Eu tenho que fabricar um sextavado, 6 lados, um perfil de 6 lados. Lembra que quando você tem o prato da divisão direta, é bem mais simples, né? Você divide lá o número de 24 furos que tem no disco da divisão direta, por 6 dá 4. Ou seja, de 4 em 4 furos você vai fazer o sextavado, o perfil sextavado. É bem simples. Mas se o divisor não tiver a divisão direta, esse disco, então realmente você tem que partir para a divisão indireta. Então, a relação do divisor é 40. É 40. E eu preciso fazer 6 lados, então eu divido 40 por 6. 40 por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36 para 40, sobra 4. Eu paro aqui a divisão. Não pode dar dízimo aqui. Eu paro aqui. Então, esse valor, eu vou chamar ele de voltas da manivela. Voltas da manivela. Aqui é o disco ou carreira. Disco. E aqui número de furos. Número de furos. Ok? A deslocar. Então vamos montar isso daqui. Vai ficar dessa maneira, ó. 6 voltas. 4 furos no disco 6. Porém não existe disco 6. Ok? Não existe disco 6. Então eu vou reduzir isso daí para me facilitar. Vou reduzir isso daqui. Vou dividir por 2 e vai me dar 6 voltas, 2 furos no disco 3. Não existe também o disco 3. Ok? Agora eu vou começar a multiplicar isso até que eu consiga obter um valor que eu tenha no meu disco, na minha carreira do disco. Então você tem que estar em posse do disco, do divisor, para até você achar uma fração equivalente aqui em que o denominador seja compatível com o disco de carreira do disco disponível do seu divisor, tá bom? Então vou multiplicar isso daqui por 3, por exemplo, por 3. Vamos simular, tá, gente? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Olha lá, eu não tenho carreira, não existe carreira 9, tá bom? Então vou multiplicar isso por 5. Aqui já não deu. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Ó, eu tenho olhando o meu disco aqui, eu tenho um disco com carreira 15. Pronto, cheguei já ao resultado que eu preciso. Eu achei essa fração equivalente aqui a essa, que é equivalente a essa daqui também, ó. Ela é equivalente, tem o mesmo peso, o mesmo poder. Então, ou seja, eu vou precisar, para cada lado do sextavado, deslocar 6 voltas na manivela, 10 furos no disco 15. Perceberam? E isso aí, vejam só, como que a divisão direta é bem mais simples e realmente direta. E é assim que a gente utiliza o cálculo do desenvolvimento do prato divisor da divisão indireta, tá bom? Bom, pessoal, vamos para mais um exemplo. Eu preciso fabricar a engrenagem com 25 dentes. Beleza? 25 dentes. Então, a relação do divisor, 40. Número de dentes a construir, 25. Ok? Então, eu vou dividir isso daí. 40 para 25 dá 1. 25 para 40, faltam 15. Ok? Então, ó, 1. Voltas da manivela. Esse 15 aqui, furos. 15 furos. E aqui o disco ou carreira, ok? Vamos montar isso daqui, então vai ficar assim,
uma volta, 15 furos no disco 25, porém não existe o disco 25, beleza? Vou reduzir isso daqui o máximo que eu puder, tá bom? Vou reduzir isso daqui, então dividido por 5 dá 3, vamos fazer aqui em cima, uma volta, isso aqui dividido por 3, isso aqui dividido por 3, tá? Vai dar 3 sobre 5, ok? Então vejam bem, reduzir a fração, essa fração é equivalente a essa, porém eu não tenho disco 5. Agora eu começo a fazer uma multiplicação aí, até eu obter um valor do denominador que seja compatível com o disco que eu tenho no meu divisor. Eu tenho que estar com o disco em mãos e fazendo esse cálculo, tá bom? Então, vou multiplicar isso aqui por 3. Os 2 por 3 vai dar 9, 15. Olha lá, ó. Vejam bem, 9 e 15. Eu já vi que o meu disco, eu tenho 15 de carreira. Então eu já cheguei à conclusão que para cada dente a ser construído dessa engrenagem de 25 dentes, eu vou deslocar uma volta no manípulo, 9 furos na agulha, na carreira de 15. Beleza? Então, pessoal, mostrando aqui, ó, o posicionamento da agulha na carreira de 15, tá bom? Já na carreira de 15. Já fiz o gabarito aqui do compasso em 9 furos, ó, dá 9 furos daqui, beleza? Então vamos lá, posicionado no ponto de partida, vai fresar o primeiro dente e aí você vai fazer o deslocamento para o segundo, então eu tenho que dar uma volta mais 9 furos, então vejam bem, ponto de partida, uma volta, deu aqui, mais 9 furos. Já está gabaritado com o compasso, desloquei 9 furos, fez o posicionamento para o próximo dente. E agora assim sucessivamente até todos os dentes serem construídos. Posiciono o compasso aqui, porque aqui é meu ponto de partida de novo. Então cada parada vai ser um ponto de partida para contagem. Então a partir daqui eu vou contar uma volta e 9 furos, vejam bem. Ó, uma volta e 9 furos. Tem que tomar cuidado para não deixar pular um furo a mais ou a menos, senão dá erro. Faço um novo posicionamento e assim vou. Próximo dente, de novo, uma volta a partir daqui. Uma volta aqui, mais 9 furos. Beleza? Posicionar de novo o compasso. Ó. Próximo dente, vou de novo. Próximo dente, uma volta a partir daqui. Uma volta, mais 9 furos, novo posicionamento do compasso e assim vai até fechar todos, até construir todos os dentes da engrenagem. Mais uma volta a partir daqui, ó, uma volta mais 9 furos e assim vai até construir todos os dentes, tá bom, pessoal? E esse é o vídeo de hoje, um comentário bem básico do aparelho divisor, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa aí observações aí no campo de comentários. Se inscreva no canal aí para dar uma força, tá bom? Estimular aí novos vídeos. E até um próximo. Valeu!